Vamos aí, terceira questão, exame 21. Você que chegou agora, não se esqueça de se inscrever. Temos muita coisa ainda pela frente aí, tá bom? Vamos aqui à questão 3 do exame 21. O Mário foi surpreendido por uma pessoa que, mediante ameaça verbal de morte, né, subtraiu seu celular. Aí no dia seguinte, quando passava pelo mesmo local, avistou Paulo, né, que tinha sido o seu algoz ali de roubar o seu celular. E foi levado para a delegacia e o Paulo admitiu ter subtraído o celular alegando ali por uma questão de estado de necessidade, tá bom? Excludente de licitude ali, tá? Ele alegou isso aí, tá? Mas vamos caminhando aí. O celular não foi recuperado e Paulo foi liberado em razão da ausência de flagrante. Lógico, não tinha mais a res furtiva, havia passado ali um lapso, não foi encontrado, não foi o flagrante na hora, flagrante próprio, impróprio, e nem aquele flagrante presumido, né, que a gente sabe lá do 302 do Código de Processo Penal. Foi oferecida a denúncia pela prática do delito de roubo. Paulo foi pessoalmente citado e manifestou o interesse de ser assistido pela Defensoria Pública. Aí aconteceu no curso da instrução, a vítima, a única testemunha arrolada pelo Ministério Público, não foi localizada. Tá? O tal do Mário, que teve o seu celular roubado. A pretensão punitiva foi acolhida por termos do pedido inicial. Então, o Estado tem o poder de punir, tem essa pretensão punitiva. E aconteceu que o fundamento do convencimento do juiz foi dito pelo lesado somente na fase da instrução, da investigação policial, e pelo acusado, entendeu? Ele só colheu esses dados em relação o que trouxe para ele na fase de investigação policial. O juiz se baseou somente nesses elementos aí. E também aumentou a pena base pelo fato do agente de ter ameaçado de morte o ofendido. Ele aumentou a pena base lá, previsto no artigo 59 do Código Penal, porque o Paulo ameaçou o Mário para subtrair o celular, tá bom? E deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, porque era qualificada, porque ele falou que havia roubado por ter alegado uma exclusão de ilicitude. Isso chama-se de confissão qualificada, tá bom? Aí vem aqui a letra A. Qual a tese jurídica a ser apresentada nas razões de apelação de modo a buscar a absolvição de Paulo? Vimos aí que o juiz ele se baseou, se fundamentou sua decisão exclusivamente em elementos informativos lá da investigação policial. Isso é vedado pelo Código de Processo Penal, artigo 155, tá? No Código de Processo Penal. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, aqui para não ler ele todo. Fala que prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, tá bom? Não pode, o juiz não poderia fundamentar sua decisão nesse sentido aí. Chama isso de insuficiência probatória. Houve insuficiência probatória. Durante ali, no âmbito processual, deveria o juiz ouvir tanto a acusação como a defesa. E ele não ouviu, só se baseou no que foi apresentado na investigação policial. Então, o 155 veda que fundamente somente, exclusivamente em investigação policial. Não pode. Está aqui previsto no 155 do Código de Processo Penal. Isso viola o princípio do contraditório, lógico. Como é que eu acusado, vou me defender em sede jurisdicional, em ação penal, já no curso da ação penal, que não tem nada me acusando naquele momento ali para que eu possa fazer a minha contradição e minha ampla defesa. Fere o princípio do contraditório, tá bom? A pergunta número 2, não, a B, né?
quais as teses jurídicas a serem apresentadas em sede de apelação, de modo a buscar a redução da pena aplicada, caso mantida a condenação. Ora, aqui vimos aqui, que já fala no final aqui do enunciado, que o juiz aumentou a pena base pelo fato do agente ter ameaçado de morte o ofendido. Ora, o crime de roubo, ele está implícito, é elementar o crime de roubo, a ameaça ou a violência pessoal à pessoa, violência à pessoa. Então é intrínseco já, é implícito no próprio tipo penal. Então ali ele está ocorrendo, se ele fizer isso, vai estar punindo o Paulo por 2 vezes, tanto pela pena base e aumentando a pena base, pelo mesmo motivo, que foi a ameaça verbal ali, porque isso é elementar ao crime de roubo, elementar ao crime de roubo. Aí estaríamos aí ferindo ao princípio do ne bis in idem, que não poderia aumentar a pena pelo mesmo motivo, tá bom? Ele já está sendo já punido pelo crime de roubo. E aumentar porque ele realizou uma ameaça verbal, que já é implícito ao próprio crime, não pode, tá bom? E outra situação aqui é que a sua confissão tem sim o condão de atenuar a sua pena, lá previsto no artigo 65, inciso 3, letra D. Mas, inclusive, tem até uma súmula referente a isso aqui, ó, a súmula 545, que fala assim, ó: quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, letra D do Código Penal. E no que tange a confissão qualificada, há jurisprudência nesse sentido, que os tribunais estão aceitando essa confissão qualificada, que ele utiliza a confissão ali alegando uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade. E aí pode sim ser aceita a confissão para atenuar a sua pena, tá bom? Então houve aí essas teses jurídicas de modo que possamos diminuir a pena do Paulo aqui, nesse sentido. Tá bom? Questão muito legal, muito legal. É só dar uma lembrada um pouco de jurisprudência e até mesmo nas súmulas aí. Essa súmula que nós acabamos de ler, a súmula 545 do STJ, 545 do STJ, que pode sim a confissão fazer jus lá à atenuação, a atenuante genérica do artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. E vamos para frente aí, tem mais coisa aí. Um abraço.